Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Então, estamos de volta para mais uma aulinha. E nós estamos iniciando mais uma semana, não é verdade? E aí, curtiram muito o final de semana, descansaram bastante. Que bom! Então, hoje é segunda-feira, 3 de agosto. Estamos iniciando mais um mês. Que esse mês seja um mês muito abençoado, bem abençoado. Que essa semana seja abençoada e que seja uma semana de muito aprendizado. Então, agora nós iremos dar início à nossa aulinha de português. E vocês irão pegar o livro e abrirem lá na página 83, certo? Hoje nós iremos falar de um assunto que nós já até falamos na aulinha de gramática, que é a acentuação gráfica, onde nós falamos de acento agudo e acento circunflexo. Vocês ainda lembram? Acho que vocês ainda estão com a memorinha fresca, não é verdade? Nós falamos há pouco tempo. Então, primeiramente, na página 83, nós iremos ler um pequeno trecho do texto de José de Nicola. E o título desse texto é Pipa. Pipa, José de Nicola. Presa por um fio, agita-se no ar. Dá pinote, sacode o rabo. Pula cercas invisíveis. Por um instante para, imóvel no espaço, como águia em busca de caça. Cá embaixo, o menino âncora. Sorri de felicidade, sem entender que a pipa se alimenta de liberdade. Olha só que trecho legal desse texto de José de Nicola. Então ele descreveu bem a pipa, não é verdade? Que é um elemento assim bem livre no ar e que tem de âncora uma pessoa para segurá-la, né, lá embaixo, que é o menino. E chamou o menino de menino âncora, porque é ele quem segura a pipa para ela não ir embora. Mas às vezes acontece dela ir embora, não é verdade? Então, aqui na palavrinha menino âncora. Na palavrinha âncora, nós já temos um exemplo de acentuação gráfica. Nós temos aí um acento circunflexo, que é o famoso chapeuzinho. Então, nós notamos também que na sílaba an, a sílaba é uma sílaba mais forte. É a sílaba mais forte, porque ela está acentuada. E já nessa parte do texto que fala que a pipa é como águia em busca de caça. E nós temos a palavrinha águia. Na palavrinha águia, nós também temos uma acentuação gráfica, que é o acento, muito bem, o acento agudo. E que está na sílaba mais forte, que é o águia. Na sílabazinha A, nós temos o acento agudo, que é também a sílaba mais forte. Ele tem esse papel também de deixar a sílaba mais forte, o nosso acento agudo, que é só aquele risquinho. Então, a vogal A na palavra águia recebe um sinal que indica o timbre aberto. Já na palavra menino, âncora, recebe um sinal que indica o timbre fechado. Então, como a tia também já falou lá na aulinha de gramática, falando também sobre acentuação gráfica, o que é que nós podemos notar? Quando nós temos uma palavrinha que nós notamos que é aquela sílaba mais forte, ela é mais aberta, quando nós pronunciamos a palavra, ela é mais aberta, então nós utilizamos o acento agudo. O acento agudo tem esse timbre mais aberto, como nós pronunciamos na palavra águia. Quando nós falamos, nós percebemos que é um som aberto, não é verdade? Não é aquele som mais fechado. Ele é um som aberto. Então, o acento agudo, sempre que nós temos uma palavrinha em que o som é aberto, nós sabemos que é um acento agudo. Como na palavra pé, como na palavra chapéu, como na palavra... diz aí alguma palavrinha para ti? Como na palavra pá. Então, em todas essas palavrinhas que nós pronunciamos, tem um som mais aberto. Então, em todas essas palavrinhas, nós utilizamos o acento agudo. Já o acento circunflexo, ele tem um timbre mais fechado. Ele tem um som mais fechado. Quando nós pronunciamos a palavrinha âncora.
âncora. Então, quando nós pronunciamos a sílaba an, nós percebemos que é um timbre mais fechado, é um som assim mais para dentro. Então, sempre que nós pronunciamos palavrinhas em que o timbre é fechado, então nós utilizamos o acento circunflexo, como na palavrinha vou, como na palavrinha metrô. Então, nós percebemos que nessas palavrinhas, aquela sílaba mais forte, nós percebemos que o som é bem fechado. Então, nós utilizamos o acento circunflexo. O sinal, qual é o sinalzinho do acento agudo? É aquele risquinho. E o nome dele é chamado de acento agudo. O acento agudo é usado para assinalar as vogais tônicas A, I, U, como na palavra Amapá, Caí e Baú. E as vogais tônicas abertas, como E e O, como nas palavras café e dó. Então, o acento agudo, ele pode ser utilizado em todas as vogais, certo? Tanto nas vogais abertas, como nas vogais tônicas. E o sinal circunflexo, que é o chapeuzinho, é usado para assinalar as vogais tônicas fechadas, A, E e O, como nas palavrinhas Ângela, tênis e maiô. Então, como nós podemos perceber, nós não utilizamos o acento circunflexo nas vogais I e U. Ela não é utilizada nessas vogais, ela só é utilizada nas vogais fechadas como A, E e O. Então, vocês puderam perceber que um acento gráfico como o acento agudo é utilizado sempre quando a sílaba tônica é mais aberta e o acento circunflexo é utilizado quando a sílaba tônica é mais fechada. Então, na página 84, nós temos nossa atividade, onde lá fala: acentue as palavras abaixo e depois separe-as nas colunas de acordo com a acentuação. Então, em um quadradinho nós temos aí o nome acento agudo e no outro nós temos acento circunflexo. Vamos fazer a leitura dessas palavras dentro do quadradinho? Café, pêssego, sofá, você, água, tricô, jacaré, índio e lápis. Então, pela leitura dá para vocês perceberem o acento agudo e o acento circunflexo de cada palavra. Aquela sílaba mais fechada e aquela sílaba mais aberta. Então, agora vocês irão acentuar as palavrinhas do quadro de maneira correta e depois vocês irão escrevê-las nesses quadrinhos de acordo com o que está pedindo. O acento agudo no quadrinho onde tem acento agudo e as palavras de acento circunflexo no quadrinho onde está dizendo acento circunflexo, certo? Na segunda questão está falando: pinte as palavras de acordo com a legenda da acentuação gráfica. Acento agudo vocês irão pintar de verde, as palavrinhas de verde. E no acento circunflexo, vocês irão pintar de vermelho as palavrinhas com acento circunflexo. Página. Giló. Pererê. Você. Óculos. Metrô. Armário. Pêssego. Chaminé. Certo? Vocês irão observar essas palavras e irão pintar de acordo com a legenda. Na terceira questão, está pedindo para novamente vocês acentuar corretamente e depois copiá-las com o acento certinho. Então, temos aí dicionário, trânsito,
móvel e lâmpada, certo? Vocês irão acentuá-las e depois irão copiá-las. Na quarta questão, complete a frase seguindo o modelo. Então, o modelo que nós temos aí é: ele correu muito. Ele correrá muito. Então, vocês irão fazer essas outras frases de acordo com o modelo em que foi indicado aqui, certo? Irão fazer do mesmo jeitinho. Irão observar as palavras e irão ver como é que vocês irão organizá-las ali no quadrinho. Se ele correu muito, vocês irão modificar. O livro modificou essa palavra de correu, modificou para correrá. Então, vocês irão fazer isso com as outras palavras. Aqui nas outras palavras, nós temos falou. Então, no quadrinho, nós iremos colocar como? De falou, nós iremos tirar o ou e colocar o ará. Então, ficará falará, certo? A tia irá dar essa diquinha para vocês. Então, irá ficar assim: ele falará manso. E vocês irão fazer com as outras palavrinhas aí que está pedindo, ok? E depois vocês irão falar qual foi o acento que vocês colocaram aí, porque em todas as palavrinhas vocês irão utilizar o mesmo acento. Então, vocês irão falar aí qual foi o acento que vocês utilizaram, certo? Qual é o acento usado nos verbos? Aí vocês irão falar. Na quinta questão, leia as frases a seguir e acentue as palavras que precisam de acento agudo ou circunflexo. Então, vocês também irão acentuar essas frases. Apenas acentuar, não precisa copiar novamente, certo? Então, o médico colocou o termômetro na criança. Então, aí tem duas palavrinhas que precisam de acento. Vocês irão descobrir quais são essas palavras e depois irão acentuá-las corretamente. A lâmpada da sala queimou. O iogurte de pêssego é muito gostoso. A fumaça saiu pela chaminé. Então, vocês irão acentuar certinho e depois vocês irão mandar a foto da atividade feitinha para a titia, ok? Então, meus amores, a tia irá ficar por aqui. Responda a atividade aí direitinho e depois mande a foto para a tia, ok? Tchauzinho e muitos beijos.